Fala, lindezas! Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui de manhã cedinho para ler um trecho do nosso livro. Nessa temporada, a gente está lendo juntos o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, esse prêmio Nobel de Economia que fez esse livro para a gente aqui, falando sobre o funcionamento do nosso cérebro. Caso você não saiba, o cérebro é dividido em dois sistemas, o sistema 1 e o 2, que definem o nosso pensamento rápido e devagar. O pensamento rápido, ele é o instintivo, que a gente toma sem raciocinar muito. E o pensamento devagar é o pensamento lógico, que a gente faz uma linha de raciocínio, que a gente pensa antes de tomar uma decisão. É muito fácil de definir isso. Por exemplo, quando alguém fala para você, vamos tomar uma? Se você não tem nada para fazer, se você é um cara impulsivo, só vamos embora, é nóis, onde que a gente vai? Agora, se você é casado, tem filho novo e trabalha no outro dia cedo, o cara fala, vamos tomar uma? Você fala, cara, eu acho que não vai rolar, porque amanhã cedo eu trabalho, minha criança está chorando, nem conversei com a minha esposa hoje, né? Esse já é o pensamento analítico. Entender como funciona o seu cérebro vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, tanto nas relações interpessoais quanto na sua relação profissional com seus clientes. Uma coisa que a gente viu aqui na última leitura foi a questão da âncora. O exemplo que ele deu foi o seguinte: quantos anos tinha Mahatma Gandhi quando ele morreu? Mais de 143 ou menos de 143? Como esse 143 já é uma âncora, a gente gira em torno dele, fala, olha, não é muito mais do que isso, porque mais do que isso ninguém nunca viveu. Com certeza é menos, então deve ter sido uns 80, 90. E ele morreu com menos de 50 anos. Só que a âncora que a gente colocou faz o assunto todo trafegar ali naquele nível. E quando você trabalha com vendas, você também pode usar isso a seu favor. Se você quer vender uma coisa que custa R$ 1.500, você coloca uma âncora nisso daí e todo o seu assunto gira em torno disso, saca? Muita coisa aqui, apesar de a gente pensar, a psicologia não vai me ajudar em nada, mas ajuda em muito. Vamos continuar nossa leitura de onde a gente parou. Vamos falar aqui, ó, no capítulo 14, a especialidade de Tom W. Dê uma olhada neste problema. Simples, é um problema simples. Tom W. é um aluno de graduação na principal universidade do seu estado. Classifique as 9 áreas de especialização universitária a seguir, em ordem de probabilidade de que Tom W. seja atualmente um estudante numa dessas áreas. Use uma para mais provável e 9 para menos provável. Ele é aluno de graduação da principal universidade do estado dele. Você acha que ele faz administração, ciência da computação, engenharia, humanas e educação, direito, medicina, biblioteconomia, ciências físicas e biológicas, ciências sociais ou assistência social? Eu acho que ele faz ou direito ou engenharia, né? Porque assim, uma das maiores, das principais universidades da cidade deve ter esses cursos mais concorridos. Então, ou é isso daí, ou é medicina. Medicina também é bem prestigiado lá. Essa pergunta é fácil. Você percebeu imediatamente que o número relativo de matriculados nas diferentes áreas é a chave para uma solução. Até onde você sabe, Tom W. foi escolhido aleatoriamente dentre os alunos de graduação da universidade como uma única bola de gude tirada de um vaso. Para decidir se uma bolinha tem maior probabilidade de ser verde ou vermelha, você precisa saber quantas bolinhas de cada cor há no vaso. A proporção de bolinhas de um tipo particular é chamada de taxa base ou base rate. Similarmente, a taxa base de humanidades e educação nesse problema é uma proporção de alunos dessas áreas entre todos os alunos de graduação. Na ausência de informação específica sobre Tom W., você se pauta pela taxa base e supõe ser mais provável dele estar matriculado em humanidades e educação do que em ciências da computação ou biblioteconomia.
porque no geral há mais alunos em humanidades e educação do que em outras áreas. Usar informações de taxa base é uma atitude óbvia quando nenhuma outra informação está sendo fornecida. Agora veja esta tarefa que nada tem a ver com taxa base. O parágrafo a seguir é um perfil de Tom W. escrito pelo psicólogo durante o último ano de Tom no ensino médio, com base em testes psicológicos de sua validade duvidosa. Tom W. é dotado de grande inteligência, embora careça de criatividade genuína. Tem necessidade de ordem e clareza de sistemas claros e ordenados em que cada detalhe encontre seu lugar apropriado. Seu texto está mais para maçante e mecânico, animado ocasionalmente por alguns trocadilhos batidos e lampejos de imaginação do tipo ficção científica. Exibe também compulsão por competência. Parece apresentar pouca compreensão e pouca simpatia pelas outras pessoas e não aprecia a interação com os outros. Autocentrado, ele exige, no entanto, um profundo senso moral. Agora pegue a folha e classifique as 9 áreas de especialização listadas a seguir. O segundo grau de semelhança da descrição de Tom W. com o típico aluno de graduação em cada uma das seguintes áreas. Use 1 para mais provável e 9 para menos provável. Você aproveitará melhor este capítulo do livro se fizer uma rápida tentativa de cumprir a tarefa. A leitura de perfil de Tom W. é necessária para formar seu julgamento sobre as várias especialidades de graduação. Essa pergunta também é clara. Ela exige que você recupere da memória ou talvez construa um estereótipo de aluno de graduação nas diferentes áreas. Quando o experimento foi conduzido pela primeira vez, no início dos anos 1970, a ordenação média foi a seguinte: a sua provavelmente não diferiu disso. Ciência da computação como mais provável, engenharia como segundo mais provável e administração como terceiro mais provável. E o último, com menor probabilidade, foi ciência social e assistência social. Não curiosamente, foram as que eu sugeri, porque eu não me baseei no cara, mas eu me baseei na universidade. Se a universidade mais concorrida da sua região aprova uma pessoa e ela fala, eu passei por uma prova na universidade mais concorrida, provavelmente vai ser para um dos cursos mais visados. E aí, aqui no Brasil, a gente escalaria nessa ordem, né? Em primeiro, engenharia, depois medicina, depois direito, aí vem ADM e aí vem todo o resto, que é o que a gente faz geralmente, né? Meu filho estudou, ele é doutor. Meu filho estudou, ele é engenheiro. Meu filho estudou, ele é advogado. É nessa ordem que a gente vai indo. Eu não sou formado, tá? Eu tenho curso técnico, eu fiz curso técnico na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, sensacional. Tenho curso de administração, curso técnico de ADM, e eu fiz alguns cursos de marketing e uma mentoria incrível. Vou mostrar para vocês mais um pouco. Eu fiz a mentoria com o senhor Fernando Seabra. Esse aqui é o meu certificado que eu fiz a mentoria com eles. Aprendi coisa pra caramba, tá? Incrível. E é isso, todo o meu conhecimento fora do mundo acadêmico é autodidata. Eu fui curioso, eu fui atrás, eu conheci gente que queria a mesma coisa que eu e eu investi nisso. Então, se você não tem uma faculdade, não se sinta pouca bosta, tá? Você é muita bosta. Eu sei disso, porque é fazendo muita merda que a gente aduba a vida. Muitas das coisas que eu aprendi sozinho são imensamente mais valiosas do que as coisas que eu aprendi no meu curso técnico. Não tiro o mérito de quem quer fazer faculdade, de quem quer fazer um doutorado e tal. Eu, inclusive, estava conversando com a minha esposa e a minha meta, depois que eu conseguir resolver todo o meu trabalho, que eu preciso deixar meu trabalho executável sem a minha mão. E aí eu planejo fazer um curso e me formar, até pegar o meu diploma, até porque se a gente não tem diploma e vai preso, a gente fica numa cadeia diferente, né? E eu tenho um corpo muito bonito, eu sou branquinho, baixinho, magrinho, com certeza eles vão querer fazer coisas horríveis comigo, então eu preciso
está numa sala de... Não que eu esteja planejando ser preso, mas vai que, né? No país que a gente está. Continuando. Você provavelmente classificou a ciência da computação entre as mais adequadas devido à insinuação de que o sujeito fosse um pouco nerd. Né? Nessa época desse livro, para você ser nerd é igual quando eu era criança. Quando eu era criança, eu era nerd. Para ser nerd, você tem que estudar pra caramba, né? A gente é mais recluso, a gente lê muito, a gente sabe as respostas quando a pessoa... Alguém sabe, a gente levanta a mão. Hoje em dia, para ser nerd, é só você gostar de videogame e de super-herói. Pronto, você é nerd. De fato, a descrição de Tom W foi feita para se encaixar nesse estereótipo. Outra especialidade que a maioria das pessoas classificou como alta é engenharia, que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Você provavelmente achou que Tom W não se encaixa muito bem com a sua ideia de ciência social ou assistência social, porque tem uma parte que fala que ele tem pouca compreensão e pouca simpatia pelas pessoas. Conheço gente que não gosta de gente, são pessoas legais. As pessoas que falam, não gosto de muita gente não. Elas, quando têm amizade com alguém, é uma amizade muito bacana. Eu não gosto de muita gente. Tem bastante pessoas assim que eu não gosto mesmo, assim, de alguns parentes mesmo. Eu gosto dos meus cachorros, de algumas pessoas que eu gosto se lasca comigo. Porque eu mando mensagem de madrugada, eu mando mensagem cantando, eu mando foto do nada. Então, para algumas pessoas é interessante não ser meu amigo, porque a amizade comigo é do nada você receber um áudio falando assim, cara, você já reparou que a esposa do senhor Cabeça de Batata é daí para pior? Estereótipos profissionais parecem ter mudado um pouco nos quase 40 anos desde que eu criei a lei de inscrição do Tom W. A tarefa de classificar as 9 carreiras é complexa e certamente exige a disciplina de organização sequencial, que é do Sistema 2, e que só ele é capaz. Entretanto, as insinuações plantadas nas descrições, né, que são trocadilhos batidos e outros, foram planejados para ativar uma associação com o estereótipo da atividade automática do Sistema 1. As instruções para essa tarefa de similaridade exigiram uma comparação da descrição de Tom W com os estereótipos de várias áreas de especialização. Ou seja, quando você analisa o perfil de uma pessoa, você cria um preconceito a respeito dela. E quando você compara isso com uma profissão, você já tem na sua cabeça um preconceito sobre as pessoas que exercem essa profissão. Tipo, ele é engenheiro, ele é bom de conta. Né? Ele é professor, então ele ganha pouco. Ele é médico, então se eu sentir alguma coisa eu posso ligar para ele que ele vai saber, a letra dele deve ser horrível. Né? Ele consegue ler qualquer garrancho. E assim por diante. Para o objetivo dessa tarefa de precisão, se é ou não verdadeiro o retrato de Tom W, isso é irrelevante. Assim como seus conhecimentos das taxas bases de várias áreas, a similaridade de um indivíduo com o estereótipo de um grupo não é afetada pelo tamanho do grupo. Na verdade, você poderia comparar a descrição de Tom com a imagem de alunos de graduação em biblioteconomia, mesmo que não houvesse um departamento desses na universidade. Se você examinar Tom W outra vez, vai ver que ele se encaixa bem nos estereótipos de cursos menos frequentados, que é ciência da comunicação, bibliotecários e engenheiros. E mal nos cursos mais frequentados, que é de humanidades, educação, ciências sociais e assistência social. Na verdade, os participantes do experimento quase sempre classificam as duas disciplinas com maior número de alunos como bem pouco prováveis. Tom W foi intencionalmente projetado como um personagem anti-taxa base. Um bom perfil para disciplinas menos procuradas e um perfil ruim para especialidades mais procuradas. O prognóstico de representatividade. A terceira tarefa na sequência foi passada para alunos de graduação em psicologia e é tarefa crítica. Classificar as áreas de especialização em ordem de probabilidade de que Tom W seja atualmente um aluno de graduação em cada uma dessas áreas. Os membros desse grupo de prognóstico sabiam dos fatos estatísticos relevantes, estavam familiarizados com as taxas base de diferentes áreas, sabiam a fonte da descrição de Tom W, que ela não era tão altamente confiável. Contudo, na nossa expectativa era que eles se concentrassem exclusivamente
Na similaridade da descrição dos estereótipos, chamamos isso de representatividade. Ignorando tanto as taxas base como as dúvidas acerca da veracidade da descrição, eles então classificaram as especialidades menos frequentadas, como ciência da computação, como altamente provável, porque esse resultado também obtém a maior pontuação de representatividade. Amos é o amigo dele, que ele começa o livro falando, infelizmente ele faleceu antes da conclusão desse livro, mas ele fala dele de um jeito muito legal. Amos e eu trabalhamos afinco durante um ano que passamos com Eugene, e às vezes passávamos a noite toda trabalhando. Uma de minhas tarefas nesses serões foi elaborar uma descrição que jogaria a representatividade e as taxas base uma com a outra. Tom W foi o resultado de meus esforços. E completei a descrição nas primeiras horas da manhã. A primeira pessoa a aparecer para trabalhar nesse dia foi o nosso colega e amigo Robin Dewis, que era um estatístico sofisticado com um cético acerca de validade de julgamento intuitivo. Se havia alguém capaz de ver relevância de taxa base, esse alguém seria Robin. Chamei-o e mostrei a questão que acabara de escrever e lhe pedi para adivinhar a profissão de Tom W. Ainda me lembro de seu sorriso malicioso ao dizer meio hesitante, cientista da computação? Foi um momento de alegria, até os poderosos caíram. Claro que Robin reconheceu imediatamente seu engano assim que mencionei taxa base, mas ele não pensara espontaneamente nisso. Embora soubesse tanto quanto qualquer um sobre o papel da taxa base em previsões, ele as negligenciou quando apresentado a descrição da personalidade do indivíduo. Como esperado, ele substituiu a probabilidade que lhe foi pedida para avaliar por um julgamento de representatividade. Uma das máximas desse livro aqui é a seguinte: se você não sabe a resposta para essa pergunta, você acaba respondendo ela com uma outra pergunta para a qual você tem uma resposta que te deixa feliz. Isso é automático, a gente faz isso, né? É tipo quando você compra um produto que vem com defeito. Você compra, sei lá, um celular, o iPhone 15, na Shopee tem aqui uma réplica que é quase a mesma coisa e custa menos de R$1.000. Você compra, e aí é uma bosta. Não funciona, não tem nenhuma das funções, não é iPhone, não é nada, é um celular recalchutado com uma carenagem diferenciada. E aí você fala, pô, pelo menos a câmera dele é muito boa, né? Uma câmera dele é muito boa, dá para fazer algumas coisas de vídeo, não dá para fazer nada, mas dá para tirar umas fotos muito bonitas com esse celular. Então você acaba se confortando com uma resposta para a pergunta, por que eu comprei isso aqui? Eu sabia que ia ser ruim. E aí você responde, pô, mas pelo menos a câmera dele compensou. Ele acaba a bateria do nada? A tela dele é horrível? Não serve para porra nenhuma? Não, mas olha que câmera legal, saca? Vocês querem um cafezinho, gente? Eu esqueci de oferecer café para vocês. Toma, dá uma golinha de café. Amos e eu, depois de recolhermos as respostas para a mesma pergunta juntos, a 114 graduandos de psicologia de 3 universidades, todos os quais haviam feito vários cursos de estatística, eles não nos decepcionaram. Suas classificações das 9 áreas por probabilidade não diferiam da categorização por similaridade com o estereótipo. A substituição foi perfeita nesse caso. Não houve qualquer indicativo de que os participantes tenham feito outra coisa a não ser julgar a representatividade. A questão sobre a probabilidade era difícil, mas a questão sobre similaridade era mais fácil e foi respondida no lugar dela, que nem no exemplo que eu te falei aqui agora. Esse é um grave erro, pois julgamentos de similaridade e probabilidade não são restringidos pelas mesmas regras lógicas. É inteiramente aceitável que o julgamento de similaridade não seja afetado por taxas base, também pela probabilidade de que a descrição fosse imprecisa, mas qualquer um que ignore as taxas base e a qualidade da evidência em avaliações de probabilidade certamente cometerá erros.
O conceito, a probabilidade de Tom W. estude a ciência da computação, não é um conceito simples. Lógicos e estatísticos discordam sobre seu significado. Alguns diriam que ele não tem significado algum. Para muitos especialistas, ele é uma medida de grau de crença subjetivo. Há eventos dos quais você tem certeza, por exemplo, de que o Sol nasceu hoje de manhã, e outros que você considera impossíveis, como o Oceano Pacífico congelar inteiramente de uma vez. E há esses inúmeros eventos com o sujeito que mora perto da sua casa, dele ser um cientista da computação, ao qual você confere um grau de crença intermediário. Todo mundo tem essa pessoa, sabe aquela pessoa que você fala, cara, meu computador deu pau, o que você acha que é? Ele fala, deve ser tal coisa, pô, vou ligar para tal cara, ele resolve isso para mim. Lógicos e estatísticos desenvolveram definições de probabilidade que rivalizam entre si, todas muito precisas. Para o leigo, contudo, a probabilidade de uma noção vaga, relacionada à incerteza, propensão, probabilidade e surpresa. A gente não tem um pensamento estatístico. Você não pensa em porcentagem, só quando alguém pede para você classificar por porcentagem. Geralmente a gente pensa por uma questão de afinidade, né? O que eu prefiro? Eu vou trabalhar hoje até 10 horas da noite, ou amanhã eu acordo um pouquinho mais cedo e trabalho até umas 9 horas da manhã e fico tranquilo. Se eu estiver muito cansado, eu vou dormir, que amanhã eu negocio comigo mesmo falando, não, amanhã eu acordo com a cabeça mais suave, mais relaxada, e eu trabalho até mais feliz, né? E aí no outro dia, quando eu quero dormir até mais tarde, né, ficar deitado na cama com a minha esposa, eu me esqueço que na noite anterior eu negociei comigo mesmo, falando que era super mais vantajoso sacrificar minha manhã do que sacrificar a minha noite, saca? Então, a gente não pensa estatisticamente, a gente negocia por sensações, né, por gostabilidade. O caráter vago não é particular a esse conceito, tampouco é especialmente problemático. Sabemos mais ou menos o que queremos dizer quando usamos a palavra como democracia. O que é democracia? A gente tem na cabeça. Ou beleza. Para mim, beleza é uma coisa, para você é outra. Por exemplo, para mim, um Impala 87, sabe, pretão da roda cromada, é lindo. Para minha esposa, não, né? E aí, beleza é um conceito. E as pessoas com que estamos conversando compreendem mais ou menos o que elas pretendem nos dizer. Em todos esses anos que passei perguntando sobre a probabilidade de eventos, ninguém nunca ergueu a mão para perguntar o que o senhor quer dizer com probabilidade. Como teriam feito se houvesse lhes pedido para definir um conceito estranho, como globabilidade. Qual é a taxa de globabilidade do Sudão? Né? Aí a pessoa falou, como assim globabilidade? Agora quando você fala assim, a taxa de probabilidade, a gente faz uma pequena noção do que seja probabilidade, apesar de a gente não fazer a menor ideia do que é probabilidade. Todo mundo sempre agiu como se soubesse responder minhas perguntas, embora todos compreendamos que seria injusto lhe pedir uma explicação do que a palavra significa. Você quer ver uma coisa babaca se fazer? É quando você chega com uma pessoa e fala assim, qual que é o seu nível de afinidade com essa pessoa? Eu acho que é bem pouco. Tá, o que é afinidade? Aí a pessoa fala, não é isso. A afinidade é tipo as coisas que o Pablo Marçal faz, sabe? É chato pra caramba. Quem faz se sente o máximo, né? Mas pra quem tá vendo, você fica... A gente tolera só quando a gente tem alguma coisa a ganhar em troca. Tipo, aquele pessoal que vai lá vai no coach lá, o mentor fodão, que joga as coisas no chão e fala que você é um bosta, não sei o que lá. E você tolera porque em troca você ganha algum nível de status. Porque você tá ali, tá com aquela pessoa, e você tem algum tipo de fanatismo por ela. Mas se fosse um completo estranho falando isso pra você, você tomaria algum tipo de atitude, né? Eu até vi um vídeo de um coach que ele sai derrubando as coisas de cima da mesa do cara, assim, ó. Computador, celular, copo Stanley, um monte de coisa. Essa porra aqui no templo. Quem que fez isso, pessoal? O pessoal fala, Jesus. Foi Jesus. Cara, se você tivesse no Starbucks da vida, no aeroporto ali, trabalhando, e viesse alguém que fizesse isso, você não ia ficar de boa. Mas vamos lá. Uma pergunta sobre probabilidade ativa um bacamarte mental. O bacamarte mental foi explicado aqui anteriormente. Um bacamarte é como eles chamam as espingardas de múltiplo projétil, tipo A12, sabe? Que faz
e atira, pum. O projétil dela, são várias bolinhas. Então ele atira essas bolinhas, ela sai reta pelo cano e quando ela sai ela vai abrindo. Então não tem uma precisão a longa distância. Se tiver tipo uns 3 metros daqui para cá, acho que um pouquinho mais, uns 5 metros daqui para cá, você já não consegue acertar nada com precisão, porque ele dispersa. E um bacamarte mental é isso, quando você considera várias coisas ao mesmo tempo e fica perdido. Evocando respostas para perguntas mais fáceis, né? Uma das respostas fáceis é uma avaliação automática da representatividade. Rotineira na compreensão da linguagem, a afirmação falsa de que os pais de Elvis Presley queriam que ele fosse um dentista é levemente engraçada, porque a discrepância entre a imagem de Elvis e um dentista é detectada automaticamente. O sistema 1 gera uma impressão de similaridade sem tensionar fazê-lo. A heurística da representatividade está envolvida quando alguém diz ele vai ganhar a eleição. Você pode perceber que ele é um vencedor. Ou ele não irá longe como acadêmico, ele tem tatuagens. Nós nos apoiamos na representatividade quando julgamos um potencial de liderança em um candidato ao governo pelo formato do seu queixo, né? Falar, ele tem cara de um homem másculo, de um cara sério, ele vai ganhar essa eleição, né? Ou pela veemência de seus discursos. A gente conhece um líder político alemão que era muito bom de discursos e a multidão aclamava ele. E não deu muito bom. Embora seja muito comum, a previsão de representatividade não é estatisticamente o ideal. O best-seller de Michael Lewis, o Moneyball, muita gente fala desse livro, é uma história sobre a ineficácia desse modo de predição. Os olheiros profissionais de beisebol tradicionalmente preveem o sucesso de possíveis jogadores, em parte por sua constituição e aparência, né? No boxe eles fazem isso muito também, falar, ele tem um ombro mais alto, ele tem a mandíbula mais desenhada, esse cara vai ser um ótimo jogador. A mão dele, o tio dele, não sei o que, tralalá. Né? O herói do livro de Lewis é Billy Bain, né? O gerente do Oaklanders, que tomou a impopular decisão de ir contra os olheiros e selecionar jogadores segundo as estatísticas de desempenho no interior. Os jogadores que eles pegavam eram mais baixos, mais baratos, pois as outras equipes os haviam rejeitados por não terem o perfil. A equipe, em pouco tempo, conquistou excelentes resultados com baixo custo. Se você quer saber a história disso daqui, é só você assistir um filme que se chama O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt. Eles pararam de contratar os caras que eram aclamados pela mídia, os sensacionais, e começaram a contratar os caras que faziam mais pontos, né, que tinham números maiores, porém eles não eram cogitados. Então eles pagavam mais barato por esses caras e ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, e o resto é história, saca? O pecado da representatividade. Isso daqui a gente vai ler amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde todos os dias a gente se encontra para ler um trechinho do livro. Se você quiser ver o que você já perdeu, os outros episódios, né? Esse aqui é o 5º livro que a gente está lendo junto, vão estar lá no meu canal do YouTube. Só você ir lá e digitar Leitura de Fazedor, Gustavo Aron, Store Labs, né? Que você vai achar os outros vídeos. Tá bom, lindezas? Vamos encerrar por aqui hoje. Eu espero vocês aqui amanhã, na manhã de Natal, de Jingle Bell, tá bom? A gente vai estar lendo juntos aqui mais um trechinho desse livro incrível que a gente está lendo, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, agora é só ir lá e colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã, fiquem com Deus. Se a gente não se vê, Feliz Natal. Cadê o botãozinho de desligar? Aqui?